I think it's possible to brainwash, manipulate, coerce people to do just about anything. Healthy religion preserves a person's sense of free will, whereas destructive mind control cults do not want people to think for themselves. Under the right circumstances, most people can have their views manipulated and all. Como foi seu fim de semana? Meu final de semana? Chegou o HD20S, o seu novo estilo é sem igual. E o seu? O que é a indústria cultural? A existência de meios de comunicações capazes de colocar uma mensagem ao alcance de grande número de indivíduos não basta para caracterizar a existência da indústria cultural e de uma cultura de massa. Serem um grupo de pessoas que por algum motivo compartilham o mesmo interesse por alguma coisa. Depois temos a arte, que por si só tem um valor cultural embutido, uma importância não só material, mas que vai passar a ter uma outra interpretação com a entrada de um novo termo, a indústria. Essa indústria é aqui inserida a partir da Revolução Industrial e o nascimento de um sistema chamado capitalismo. Para Theodor Adorno, a indústria cultural é um retrato do que hoje é o capitalismo. Apresentados os termos, veremos aqui suas ligações, agora regidas pela indústria. A indústria passa a replicar a arte, de forma que a mesma perde o seu valor cultural e passa a ser apenas objeto de consumo e significar dinheiro, acúmulo de dinheiro para as grandes indústrias. Agora sim, podemos associar os meios de comunicação, pois eles serão a ligação entre a indústria e as massas. A televisão dita regras, lança tendências e é queridinha da sua casa há mais de 80 anos. Quem nunca ficou horas e horas na frente da TV e nem percebeu? Pois é, está na hora de conhecer um pouquinho mais da história do eletroeletrônico que mudou o mundo e ajudou a interligar continentes. A história da TV. Quem nunca se pegou falando algum jargão do tipo: é brinquedo não, é Mara, isso é uma vergonha, fala Lombardi, depois de ter visto isso na televisão. Sem dúvidas, a televisão revolucionou o mundo, influenciou comportamentos, marcou décadas, e hoje é um meio de comunicação com maior penetração e importância no mundo, mesmo depois da popularização da internet. No Brasil, a televisão virou um fenômeno desde a primeira transmissão, que foi feita no ano de 1950. No ano de 2008, de acordo com o Ibope, 93 das residências do país possuem aparelhos de televisão. Já o número de casas com internet não passava de 23% da população. Quem diria que um meio de comunicação muito mais amplo como a internet ficaria atrás da televisão, um aparelho muito bem diversificado atualmente? Nos tempos de hoje, é difícil acreditar que a televisão era um artigo de luxo e que poucos tinham acesso e que a imagem não passava de alguns chuviscos difíceis de decifrar. Mas o tempo passou e, assim como outros meios de comunicação, a televisão se popularizou, a tecnologia evoluiu, o preço diminuiu, o acesso a ela aumentou e ela conquistou a preferência de todo mundo. Assim como várias invenções brilhantes, a televisão contou com o trabalho de vários pesquisadores ao longo de anos, até estar pronta para transmitir os seus sinais aos telespectadores. Porém, há tempos que a televisão não é só uma forma de diversão, pois atualmente as pessoas não assistem TV apenas quando estão com tempo livre. Na verdade, muitas pessoas deixam de fazer algumas atividades para ficarem horas na frente da televisão. Este meio de comunicação é muito presente e tentar passar a ilusão de que está se divertindo, educando e informando, mas acaba propositalmente coordenando o pensamento de milhares de pessoas. Na verdade, o que a TV faz é alienar, individualizar as pessoas e encher o bolso de anunciantes e donos de emissora de dinheiro. A televisão informa e aliena, ela faz as duas coisas. O grande problema é que suas informações são parciais e manipuladas. Escolhem o como a publicam e se você aceitar a notícia ali, assim como eles dizem, a opinião que agora você carrega é deles. Isso é alienação. Alienação através de informação. Uma das funções da televisão é manter a população passiva diante de situações que os cidadãos deveriam se rebelar.
Outro ponto importante a ser destacado é que a televisão sempre mostra revoltas populares e os movimentos sociais como coisas ruins, que só são feitas por pessoas bardeneiras e que estão descontroladas, colocando a população contra as lutas coletivas. Isso se dá porque a TV e a mídia são um braço do capitalismo, e as revoltas e manifestações muitas vezes vão contra os interesses de quem controla esse sistema. Como a TV está do lado dos capitalistas, qualquer manifestação contrária à lógica do capital é logo mostrada como uma coisa negativa. A produção da indústria cultural é direcionada para o retorno de lucros, tendo como base padrões de imagem cultural pré-estabelecida e capazes de conquistar o interesse das massas sem trabalhar o critério crítico do espectador. Os adolescentes são bombardeados com produções e marcas internacionais, e as crianças estão à mercê dos desenhos infantis. Alguns programas de TV apresentam constantemente valores questionáveis. Essas mensagens irão determinar como nossos filhos serão? Irão determinar sua honestidade, solidariedade, respeito e outros valores? Na televisão, sempre vemos pessoas bonitas, brancas e ricas, como as que são bem-sucedidas, criando-se assim um padrão de ser humano a ser seguido. Os programas de TV também estão sempre mostrando as coisas que estão ligadas aos aspectos mais fúteis da vida, levando os telespectadores a focarem sua atenção em bobagens e não refletirem sobre sua realidade, como por exemplo, a opressão que sofrem do governo ou da própria mídia.